na narrativa do médico Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode permanecer sentado, mas esteja em reverência à palavra do Senhor. Que diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: eis que tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E respondendo-lhe para a mulher, disse a Simão, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e me os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse ele à mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse ele à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Irmãos, quando nós olhamos e começamos a analisar o ambiente de adoração, o ambiente da casa do Senhor, nós sempre encontraremos os adoradores e os espectadores. Os verdadeiros adoradores, aqueles que vieram com o propósito de adorar, de se derramar na presença do Senhor e expressar todo o seu amor, e aqueles que querem saber o que vai acontecer. O que vai acontecer naquela noite? Como fulano de tal vai se comportar? Aqueles que vêm para assistir, simplesmente para ficar olhando. Em todo lugar você vai encontrar, todo lugar onde estiver pessoas reunidas para adorar o Senhor, pessoas reunidas em nome do Senhor, você sempre encontrará os espectadores. Agora, o adorador, ele é participante. O adorador é aquele que se entrega sem limitações. É aquele que vem e não se preocupa na medida daquilo que ele irá fazer. Ele quer simplesmente expressar o seu amor ao seu mestre. O espectador é aquele que está ali, mas superficialmente. O seu corpo, a sua mente está em outras coisas, não está entronizada, centrada no Senhor. Ele está simplesmente buscando alguma coisa para que ele possa criticar, para que ele possa produzir alguma crítica. Ele está simplesmente para observar, mas não para ser um participante. Ou seja, sempre a sua atuação será superficial dentro do ambiente da adoração. Então, irmãos, o que eu quero trazer para você nessa noite, analisando essa história, nós vemos a atitude de uma mulher que era pecadora e a atitude de um religioso que é fariseu, conhecido como fariseu. E a diferença entre um e outro? A diferença entre um e outro mediante a presença de Jesus. Porque muitas vezes nós nos assemelhamos a essas duas pessoas, nós nos assemelhamos a esses dois personagens que foram relatados nessa história. Muitas
muitas vezes nós perdemos a oportunidade de entrarmos diante da presença de Deus e rasgarmos o nosso coração em adoração, como aquela mulher fez. E muitas vezes a única coisa que nós fazemos é entrar diante da presença do Senhor e começamos a ficar observando, começamos a querer medir as pessoas, queremos muitas vezes intitular e classificar determinada pessoa. Olha, você não é apto para fazer isso, você não é apto, começamos a apontar os dedos, e você não é apto para fazer aquilo, você não é apto para fazer determinada coisa. Olha, se essa igreja fosse uma igreja séria, não deixava fulano de tal pegar no microfone. Se essa igreja fosse uma igreja séria, fulano de tal não estaria no púlpito. Se essa igreja fosse uma igreja séria, fulano de tal não seria obreiro. Se essa igreja fosse uma igreja séria, não tinha aquelas pessoas naquele lugar, ou lugar para reunir pecadores, ou lugar para reunir pessoas problemáticas. Essa é a atitude, essa é a conversa daqueles que são espectadores, daqueles que estão na casa do Senhor, simplesmente superficialmente, daqueles que estão simplesmente se reunindo no meio dos adoradores, mas para procurar defeitos e não para adorar o Criador de todas as coisas. E eu quero dizer para você, sim, aqui é um lugar de pecadores, sim, aqui é um lugar de pessoas imperfeitas, sim, aqui é um lugar de pessoas que não deveriam estar onde estão, mas nós estamos aqui por causa da graça do Senhor, por causa que Deus nos trouxe aqui, porque a graça do Senhor nos alcançou, o Senhor nos chamou, o Senhor levantou, o Senhor está habilitando, e o Senhor está usando cada um que tem se levantado neste lugar. Ninguém merece estar aqui, é a graça do Senhor que nos trouxe. Eu concordo com você, espectador. Então, irmãos, esse é o espectador. Quando nós olhamos e vemos, é como foi a atitude daquele fariseu religioso. Aquela mulher começou, olha, se Jesus realmente fosse profeta, ele sabia muito bem quem é aquela mulher. Irmãos, eu quero dizer para você que Jesus não somente sabia quem era aquela mulher, o que ela tinha fazido, mas sabia também o que estava na mente daquele fariseu. Talvez, irmãos, nós ficamos assim querendo julgar o que está acontecendo, o porquê de certas coisas, e muitas vezes nós perdemos a oportunidade de extrair do nosso Senhor o melhor que Ele tem para nós. Sim, porque nós podemos fazer uma análise e vamos ver o quão aquela mulher, na sua simplicidade, ela recebeu bênçãos maravilhosas da parte de Jesus. E enquanto aquele fariseu continuou com a sua crítica, sem receber nada, nenhuma palavra específica da boca de Deus que viesse ao seu favor. Olha, irmãos, quando nós olhamos, irmãos, para o versículo 38, e nós começamos a analisar a característica daquela mulher, nós vemos, irmãos, que nós podemos aprender com ela, que o adorador, o verdadeiro adorador, é aquele que adora sem limitações, sem limites. A adoração, ela é algo que ela não está cercada, ela não está limitada com jeitos, trejeitos, não. O verdadeiro adorador, quando ele chega diante do Senhor, quando ele tem a oportunidade de se aproximar do Senhor, ele se derrama sem limitações. Porque, irmão, olha o que nós olhamos, a adoração sem limites, ela é espontânea, ela é pessoal, exige do adorador decisão. Ou seja, está decidido a adorar, está decidido, olha, ele não é movido por sentimento. Olha, eu estou sentindo a atmosfera que algo está acontecendo, olha, eu estou sentindo, olha, eu vi um vulto ali, deve ser um anjo que passou, olha, eu estou sentindo até um arrepio, acho que está chegando a hora de adorar. Não, o adorador, ele não espera por um movimento, o adorador, ele não espera por um sentimento, o adorador, ele não é movido por coisas, não, o adorador, ele chega e cria o ambiente da adoração. Porque, irmão, quando nós olhamos aquela mulher, ela não estava numa reunião de adoração a Deus, não, era um jantar. Jesus estava presente, e ela falou, se Jesus está presente, eu não vou perder a oportunidade, eu vou adorar o meu Senhor. E quando ela chegou, olha o que ela fez, e ela, versículo 38, e estando por trás, ou seja, ela veio por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe com lágrimas, enxugava com seus cabelos da sua cabeça e beijava os pés e ungia-os com unguento. Ou seja, ela teve decisão
eu vou aonde Jesus está, e quando eu chegar diante dele, eu vou adorar, eu vou me derramar, eu vou prostrar, eu vou chorar na presença dele. Eu vou lavar os seus pés com a minha lágrima, eu vou secar com meus cabelos, e esse perfume, esse unguento especial, eu vou derramar, eu vou ungir os seus pés, porque ele é digno de toda adoração. Eu vou oferecer o meu melhor a ele. Irmãos, quando nós olhamos e vemos, nós vemos outra história semelhante como essa, a respeito do perfume que foi derramado, e nós vemos que aquele perfume tinha um valor especial, aquele perfume tinha um valor. O verdadeiro adorador, ele não chega de mãos vazias diante do Senhor, ele sempre vem com algo para oferecer, porque ele sabe que o teu Deus é dono de todas as coisas, que o teu Deus é digno do seu melhor, que ele não pode chegar diante do Senhor de braços, de mãos vazias, mas ele vem oferecer presentes, ele vem oferecer adoração, ele vem oferecer a sua vida, porque ele sabe que o Senhor é digno do melhor que ele possui. Você está entendendo nessa noite? Por isso que a adoração exige decisão. Eu estou decidido a fazer, eu estou decidido a entregar. Eu não preciso que pessoas venham me convencer, não. O que o meu Deus é para mim, me move a servi-lo com o meu melhor, me motiva a poder me entregar, me motiva a ser participante, me motiva a poder contribuir, participar nas coisas e poder oferecer algo que venha exalar um perfume suave diante dele. Oh meu Deus, irmãos, eu creio que Deus, o Espírito Santo nessa noite, Ele está movendo pessoas aqui. Eu espero que o Espírito Santo nessa noite, Ele está aqui movendo, confirmando palavra no coração de adoradores aqui, porque existem adoradores neste lugar, pessoas que não estão fazendo simplesmente porque alguém pediu, mas porque voluntariamente elas decidiram dar e servir ao Senhor com o melhor que elas possuem. Estando por trás, ela chegou, chorou, lavava os pés de Jesus com suas lágrimas, limpava com seus cabelos, beijava ali os pés. Isso tinha um significado muito importante, mostrava reverência, um afeto, mostrava submissão, reconhecia a atitude dela de prostrar, e beijar, e lavar. Ela reconhecia o senhorio de Jesus, ela reconhecia Ele como Deus, ela reconhecia Ele como autoridade absoluta, e a atitude dela de adoração provocou a ira do religioso, do fariseu. E o fariseu começou a não só menosprezar a atitude dela, mas menosprezar Jesus por estar permitindo com a mulher, como a palavra de Deus nos diz, uma pecadora poder estar tocando ele. E é sempre assim. Quando alguém decide adorar, vão se levantar os críticos. Quando alguém decide fazer algo para o Senhor, vão se levantar os críticos. Mas, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, não importa o quanto se levantam, não importa o quanto falam contra, o importante é que nós temos que nos esvaziar diante da presença do nosso Deus. Não são os críticos que irão impedir de nós entregarmos o nosso melhor diante do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Que o verdadeiro adorador, ele sabe quem ele está adorando. O verdadeiro adorador, ele não está incomodado com a crítica alheia. Não, ele está preocupado em fazer aquilo que vai agradar o seu mestre. Você está entendendo nessa noite? Eu não posso parar por causa das críticas, eu preciso adorar. E eu só paro quando eu fizer tudo o que eu tenho que fazer. Amém? Não pare diante da crítica, continue adorando, continue servindo, continue oferecendo o seu melhor. E diante daquela pergunta, Jesus lhe trouxe uma parábola explicativa para Simão, o fariseu, para que ele pudesse entender o que estava acontecendo naquele momento. E Jesus lhe contou a parábola de 2 devedores. Um possuía uma dívida de 500, outro possuía uma dívida de 50. Chegando o dia de acertar as contas, nenhum dos dois tinha condição de pagar as suas dívidas. Mas o Senhor foi misericordioso e perdoou aqueles 2 servos. E a dívida foi quitada. E Jesus lhe fez a seguinte pergunta: qual será o mais grato por aquilo que recebeu? E a resposta do fariseu Simão foi que aquele que foi mais perdoado.
E Jesus disse, respondeste muito bem, porque respondeste muito bem, julgaste muito bem. E diante dessa resposta, o Senhor começou a fazer um paralelo com aquilo que aquela mulher estava fazendo e com aquilo que o fariseu não havia feito. E Jesus falou, olha, essa mulher, pecadora, que aos teus olhos você julga como inapropriada para me adorar. Quando ela chegou, versículo 44, vês esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Versículo 45, Jesus está falando com Simão, não me deste óculo santo, ou seja, não me cumprimentaste com beijo, mas esta desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés, ungiu-me os pés com unguento. E Jesus começou a trazer essa explicação. Sabe o que nós podemos entender, irmãos? Que o espectador, ele é um adorador em potencial, mas que está desprezando os seus dons e desprezando a oportunidade que tem para adorar o Senhor. Escuta, quando Jesus começou a fazer a comparação e a mostrar aquilo que aquela mulher estava fazendo, Jesus está falando, olha, ela lavou os meus pés com suas lágrimas e você não me lavou. Aquele fariseu, ele tinha condição de também lavar os pés de Jesus, mas não fez. Ela cumprimentou ele com beijo, ela começou a beijar os seus pés. Aquele fariseu também tinha condição de poder beijar, que era uma atitude de afeto, você cumprimentar as pessoas com um beijo. Ele tinha a condição de também receber Jesus com um beijo, mas ele não fez. Aquela mulher, ela ungiu os pés de Jesus com unguento, com perfume, com aquele óleo. E aquele fariseu também tinha condições de demonstrar essa apreciação com o Senhor Jesus, porque a unção era uma indicação era um sinal de alegria, era uma indicação de apreço, era um sinal de reverência também, era um ato de você reconhecer a autoridade que a pessoa tinha. E aquele sacerdote, aquele fariseu, ele também tinha a oportunidade de também ungir a cabeça de Jesus, mas não fez. Ou seja, ele tinha a condição de oferecer a mesma adoração que aquela mulher, mas não realizou. Sabe que isso? Adoradores em potencial, que estão menosprezando os seus dons, estão menosprezando as suas dádivas, estão deixando de oferecer a Deus aquilo que devem oferecer, aquilo que poderiam fazer ao Senhor. Mas sabe, irmãos, por mais que Deus levanta e habilita pessoas para estarem oferecendo adoração, e no momento tal esta pessoa não adora, Deus levanta pessoas que não são aos olhos dos homens aptas para fazer, para oferecerem adoração, para adorar ao Senhor. Sabe por quê? O Senhor nunca ficará sem adoradores. O Senhor nunca ficará desamparado. Nunca, quando uma pessoa menosprezar a oportunidade que ela tem de poder servir, de poder adorar, de poder oferecer os seus dons, a sua vida ao Senhor, e ela rejeitar o dom que Deus lhe deu, o chamado que Deus lhe deu, não se preocupe, Deus sempre levantará outro para substituir, outro para fazer aquilo que outro não faz. Ou seja, o Senhor chegou naquela casa e foi mal recebido por aquele fariseu, mas Deus preparou uma pecadora, uma mulher que não foi nem convidada, porque ela chegou por trás, ela chegou separada, ela chegou depois, e ela fez aquilo que aquele fariseu não fez. Ou seja, Jesus não ficará sem adoração na casa dele, Jesus não ficará sem receber honra, Jesus não ficará sem receber glória, sem ser reconhecido como Senhor. Aonde ele estiver, Deus levantará um pecador, Deus levantará aquele que não é, e Deus vai dar graça, porque quando ele chegar diante da presença de Jesus, ele vem adorar ao Senhor, ele vem glorificar o nome do
Senhor, ele vem honrar o Senhor como ele merece ser honrado. Não perca a oportunidade. A coisa mais triste é ver que o fariseu, ele tinha a oportunidade de honrar a Jesus e perdeu a oportunidade. Aí Deus levanta uma pecadora, Deus levanta uma mulher que era pecadora, que tinha um passado feio, que tinha o seu passado marcado pelo pecado, mas quando ela chegou diante de Jesus, ela começou a adorar. Ela começou a honrar o Senhor. Ela começou, sabe, irmãos, Deus não tem problema para lidar com os pecadores. Jesus não tem problema para lidar com os pecadores. Muitas vezes nós vemos pessoas inibidas de chegar na presença do Senhor. Ah não, mas eu sou pecador. Ah não, mas a minha vida é torta. Ah não, mas minha vida é assim. Irmãos, você pode vir. Quando você chegar aqui, o Senhor Ele tem o poder para transformar a tua vida. Irmãos, eu quero encaminhar para o encerramento. Eu quero ser bem breve. Olha, irmãos, olha que coisa linda. Quando nós vemos 47, versículo 47 diz assim: porque os muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amor. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco se ama. Porque, irmãos, se nós analisarmos, podemos ver, ambos aqueles que tinham dívidas, o que tinha de 500, o que tinha a dívida só de 50, ambos estavam impossibilitados de pagar as suas dívidas. Ambos estavam impossibilitados de poder cumprir com os seus compromissos, ou seja, de qualquer forma, eles seriam condenados. Irmãos, sabe o que eu quero dizer para você na igreja? A diferença do que muitos adorem o Senhor, que têm liberdade, que se entregam, que não estão preocupados com o que as pessoas estão olhando ou dizendo, mas chegam diante do Senhor, é porque ela tem consciência da obra que Deus fez na sua vida, ela tem consciência do milagre da salvação, ela tem consciência do tamanho do perdão. E muitas vezes, irmãos, nós queremos julgar, mas você não é mais pecadora. Não, pecado não existe, pecado, pecadinho, pecadão, não. Diante de Deus tudo é pecado. E assassinar uma pessoa te leva para o inferno, roubar 25 centavos também te leva para o inferno, porque é pecado. Ou seja, diante de Jesus toda dívida, todo pecado é pecado, todo pecado separa o homem de Deus. Mas quando recebemos a graça do Senhor, quando nós entendemos o poder do perdão de Deus, nós entendemos o que Deus fez por nós entendemos o sacrifício de Jesus, nós começamos a adorar a Ele. Porque nem eu e você, independente do que nós fizemos, tínhamos condição de pagar a nossa dívida, mas o perdão de Deus nos alcançou, e é por isso que nós temos que adorar o Senhor sem limites, sem reservas, sem preocupação, e honrar o nosso Deus como Ele merece ser honrado. Você está me ouvindo nessa noite? Não se esqueça daquilo que Cristo fez por você. Não, sempre tenha consciência de onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou. Onde Ele te colocou, diante da presença dEle. Não mais como pecador perdido, mas como filho amado, como propriedade santa, como povo escolhido, como embaixadores do reino de Deus. Amém? Outra coisa, a graça de você ser um adorador é que você nunca sai de mãos vazias diante da presença do Senhor. Você chega para oferecer, mas é você que recebe a maior porção. Preste atenção comigo. Aquela mulher, depois daquela parábola, aquela explicação, Jesus vira novamente para aquela mulher e olha, versículo 48, o que Jesus disse para ela? Você tem sua Bíblia aberta? O que Jesus disse para a mulher? Versículo 48. O que Jesus disse para ela? E no versículo 50, o que Jesus novamente disse para ela? Vai-te em paz. Deixa eu te perguntar, aquilo que ela ofereceu para Jesus é alguma coisa comparada àquilo que ela recebeu de Jesus? Não, porque é desse jeito, irmãos. Quando você chega para oferecer algo para o Senhor, Deus tem coisa superior para te dar. Deus tem coisas infinitamente maiores para te oferecer. Você chega com a sua adoração, com o teu melhor, mas Deus tem coisas superiores, infinitamente maiores, para derramar na vida daqueles que são adoradores, na vida daqueles que decidiram honrar ao Senhor com as suas vidas, decidiram glorificar o nome do Senhor, independente da circunstância, do ambiente, aonde estiver, elas farão menção
invocarão do nome do Senhor e glorificarão o nome do Senhor e oferecerão o seu melhor para o Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Quando você entra dentro da presença de Deus, eu tenho certeza que você não sairá da mesma forma. O espectador, o fariseu, saiu, Jesus saiu da casa dele, e ele da mesma forma, a Bíblia não relata nada, nenhuma bênção que Deus direcionou para ele, nenhuma bênção que Jesus, nenhuma palavra de muito obrigado que Jesus relacionou para aquele homem, nada. Agora aquela pecadora, que nem foi convidada, ela chegou diante de Jesus se humilhando, e saiu honrada da presença do Senhor. Ela chegou humilhada, pecadora, mas saiu como perdoada, como salva, liberta, transformada, perdoada por Deus. Ela chegou num estado humilhante, mas saiu honrada. Ela chegou perdida, mas saiu salva e perdoada. Irmãos, não menospreze todas as vezes que você entrar neste lugar, porque Jesus está aqui. Aproveite para adorar, aproveite para honrar o nome do Senhor. Entregue o teu melhor, e eu tenho certeza que você não sairá daqui da mesma forma. Quando você sair, Deus ele derramará bênçãos para a sua vida. Irmão, sabe por que Deus fala especificamente para uns e para outros sai como se nada aconteceu? É porque aquele que adorou, ele recebe. Deus vem receber pessoalmente a sua adoração, e o toque de Jesus, a presença de Jesus, ela muda a nossa vida, ela transforma, ela não permite que nós venhamos permanecer da mesma forma. Não perca a oportunidade de adorar. Não menospreze a presença de Jesus. Não menospreze a oportunidade que Deus te concede de você estar diante da presença de Jesus. Adore ao Senhor. Ofereça o teu melhor. Honre a Deus com a sua voz. Honre a Deus com a sua lágrima. Honre a Deus com a sua vida. Honre a Deus com tudo que Ele tem te concedido. E Deus te dará coisas maiores, coisas melhores, porque é Deus. Porque é Deus. Você pode chegar diante da presença do Senhor cabisbaixo, chorando, machucado, mas Deus tem óleo de unção, Deus tem óleo de restauração, Deus tem cura para a tua vida. Oh, nós servimos um Deus que Ele não está morto, mas Ele está sentado no seu trono de glória. A morte não pode detê-lo. Não. E a palavra de Deus fala que Deus não menospreza um coração quebrantado. Não desprezará o Senhor um coração quebrantado. A palavra de Deus também nos diz que aqueles que semeiam com lágrima, ceifarão com alegria. Ou seja, todos aqueles que chegam diante do Senhor quebrantado, eles não sairão da presença do Senhor quebrantado, mas sairão diante da presença do Senhor saltando de alegria, porque a bênção do Senhor, a manifestação do favor, da graça de Deus, transformará toda a tristeza em alegria. É por isso que nós adoramos. Será que existem adoradores aqui que adorarão o Senhor sem limites? Que adorarão o Senhor com tudo que possuem? Que adorarão o Senhor com suas vidas? Que vieram a este lugar unicamente para adorar ao Senhor? Ou será que existe aqui espectadores? Eu quero dizer para você, não seja um espectador, adore. Adore, não é showzinho, é você reconhecer a majestade do Senhor Jesus, e é você adorá-lo por tudo aquilo que Ele tem feito por você, como aqueles dois servos que tinham suas dívidas. Assim somos nós tínhamos dívidas impagáveis, mas o Senhor pagou a nossa dívida, por isso Ele é digno de adoração. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você tire um minuto para adorar o Senhor. Eu quero que você tire um instante para você adorar o Senhor. Adorador não precisa ser empurrado. Adorador, ele adora voluntariamente. Adorador é decidido. Adorador, ele adora porque ele sabe quem Jesus é e quem Ele é. Ele adora porque ele reconhece a majestade do Senhor Jesus. Existem adoradores aqui que adorarão o Senhor sem limites. Eu vou te dar uma oportunidade para você adorar, para você derramar o teu coração. E daí que você chora, você está chorando por Jesus. E daí que você pula, você está pulando para Jesus.
Não importa o que alguém vem dizer, você não é apto para fazer isso. Quem disse diante do meu Senhor, quando eu estou na presença do Senhor, o meu passado já não tem significância nenhuma. O que importa é o meu presente. Eu não já sou mais pecador, mas eu sou justificado, eu fui perdoado. O que importa é o meu presente e o meu futuro, que diz coisas boas a meu respeito. Eu não já estou na perdição, por isso eu adoro. Eu estou na presença do Senhor, eu tenho para mim a promessa da eternidade, por isso eu não posso me calar diante do meu Rei, diante do meu Senhor, diante daquele que morreu por mim para que eu fosse salvo. Vamos adorar o Senhor. Nós queremos te render glórias, Jesus. Nós queremos bendizer o teu nome, Senhor. Nós queremos te glorificar nessa noite e exaltar o teu nome ao mais alto, Senhor. Pois só o Senhor é merecedor, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. Quando o inimigo querer te apontar o teu passado, olha, diga para ele: olha, não importa mais, eu não já vivo na sombra do passado, eu vivo na sombra do Espírito, eu vivo na sombra do Deus poderoso, eu vivo sob o cuidado do meu Deus. O meu passado não importa, o que importa agora é o meu futuro, a nova realidade. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e eu sou nova criatura na presença do Senhor. Oh Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, Jesus, nós glorificamos o teu nome, nós dizemos que tu és santo, rendemos a ti todo o louvor, papai. Receba o nosso melhor nessa noite. Receba o nosso melhor nessa noite. Receba o melhor das nossas vidas. Receba o melhor que nós temos. Receba todo o nosso ser. Nós nos derramamos na tua presença, Senhor. Nós nos derramamos diante da tua presença, Senhor. E nós declaramos que tu és Deus, que tu és Senhor. Senhor Jesus, Long Branch não ficará sem adoradores. Existe um povo aqui, Senhor, que te honrará nesta cidade, que glorificará o teu nome. Senhor Jesus, que toda vez, ó Pai, em todos os lugares, fará menção das maravilhas que o Senhor tem realizado, que não calará os seus lábios, que não se intimidará diante das críticas, que não se intimidará diante das circunstâncias, que não se intimidará, Senhor Jesus, diante dos grandes, mas dará testemunho daquilo que tu és. Oh, eu vou te adorar, Senhor. Diante de grandes e pequenos nós te adoraremos, não nos intimidaremos, mas te adoraremos o Senhor com tudo que nós temos, com toda a nossa força, com todo o nosso fôlego, com todo o nosso ser, porque o Senhor merece, 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 o Senhor merece. Oh papai, o Senhor merece, o Senhor merece, o Senhor é digno, 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 o Senhor é digno. É por causa do teu grande amor que nós estamos aqui, é pela tua graça que nós estamos aqui, é pela tua graça que podemos te chamar de Pai, é pela tua graça que podemos, ó Deus, adorar o teu nome, é pela tua graça que nós temos ousadia na tua presença. Sim, Senhor, o Senhor, através do teu sacrifício, abriu um novo caminho ao qual nós temos acesso ao Pai em ousadia, com segurança, sabendo que as nossas orações, a nossa adoração, ela não está perdida, mas está chegando diante do teu trono, diante da tua presença, Senhor. Por isso nós te adoramos. Seja exaltado, Senhor. Você que está aqui nessa noite, muitas vezes o inimigo quer te colocar para baixo. Muitas vezes o inimigo vira para você e fala que você não é capaz para adorar, servir o Senhor. Muitas vezes ele chega diante de você com acusações por causa de pecado, por causa de erros, dizendo que você não merece estar neste lugar, que você não merece adorar o Senhor. Eu
quero dizer para você nessa noite, Deus tem poder para te transformar. O sangue de Jesus tem o poder para te libertar. Jesus não está atrás de perfeito, não. Ele morreu, foi por pecadores, principalmente eu, principalmente os obreiros desta casa. E eu quero dizer para você nessa noite, na casa de Deus, na presença de Deus, tem um lugar para você. Na presença de Deus não vai te menosprezar, Deus não vai te rejeitar, não. Ele está te convidando para você se chegar diante da presença dEle. E com o seu sangue, com o seu amor, Ele quer te envolver, Ele quer te transformar, Ele quer te atrair para a presença dEle. E Ele quer te levantar, porque Ele tem poder de levantar você. Por isso, se você está aqui nessa noite, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar. Não se sinta impedido por alguma situação de se entregar totalmente ao Senhor. O Senhor está de braços abertos para te receber. Para você Ele tem perdão. Para você Ele tem salvação. Para você Ele tem a sua paz.